É o seguinte, que eu entendi. Como que você vai fazer, tratar de uma demanda individual, a clínica é um sujeito, tá? Sendo que este sujeito fala da relação. Eu Isso, entendi mais ou menos isso. exatamente. Aí você falou assim, bom, então parece que quando a Maria, que é a sua cliente, por exemplo, fala do José, que é o marido dela, então você entendeu que a clínica não seria individual, mas ela estaria trazendo para você uma demanda conjugal, já que ela fala do marido. Sim, sim, Essa é uma sim. questão? Sim, essa é a minha dúvida. Eu penso o seguinte, se Maria fala de José, tem até aquele ditado, né? Quando Maria fala de José, ela fala muito mais de Maria do que de José, né? Sim. Então, talvez a demanda ainda seja individual de Maria. Só que Maria está tão afastada de si própria que ela só vê José na subjetividade. Ah, porque José não faz, José não ajuda, José não chega, José não isso, não aquilo. Ela não consegue alcançar o eu Maria. Mas ela fala do eu Maria pela via da ausência de José. Entendi. E aí, se for isso, a clínica ainda é individual, olhando por esse viés, não de casal, né? Que seria o caso da gente ajudar essa Maria a falar onde está, quem está conversando comigo? É Maria ou é a ausência de José? Em cima disso, eu pensei também em alguns autores, sobretudo que vão tratar da clínica vincular, que eles falam o seguinte, o que é uma terapia de casal? É uma terapia que o problema está no laço. Agora, o que é o laço? O laço são dois cadarços separados que juntos formam um laço, um nó, ou duas linhas paralelas. Sim. Tá? Então, nesse espaço de que duas linhas tendem a se aproximar, que são duas subjetividades, por exemplo, a Maria e o José, tá? Eles vão criar um arranjo, uma configuração naquele cadarço, que pode ser, vamos supor, um laço, ou um nó bem atado, ou um nó frouxo. Ok? Tá? Quando o problema está nessa amarração, aí a gente vai para a clínica de casal. Aí você vai falar assim, mas como que na prática eu vou ver um problema na amarração? O sofrimento, ele é dos dois. Os dois fazem queixa. É diferente de Maria chegar na clínica e falar assim, o José não me dá atenção, o José não vai em casa, o José não me atende. Ela está falando da falta de José na vida dela. Na vida dela. Isso. Tá? Outra coisa é esta mesma Maria conversar com José em casa, por exemplo, e já chegar para o psicólogo e falar assim: eu e José estamos com dificuldade na comunicação, na relação, não conseguimos conversar, brigamos muito, não conseguimos transar, qualquer que seja a dificuldade. Mas ela já apresenta duas pessoas, é um como porta-voz de dois. Entendi. Aí ela já chega trazendo uma demanda conjugal. Olha só, ele fala de ausência de Maria e ela fala de ausência de José. Em algum momento você conseguiu escutar que ela é porta-voz dos dois? É igual eu virar e falar assim, Olê, eu vou conversar com uma professora tal, no meu nome e no seu. Ah, tá. Entendi. Tá? Aí eu bato lá na porta, por exemplo, da Glaucia e falo assim, ô Glaucia, eu e a Letícia queremos conversar
com você e fazer uma supervisão em conjunto. Entendi. Porque nós duas não estamos nos entendendo na coterapia que a gente está Aí fazendo. nós decidimos tal coisa, né? Exato, tem que ter essa fala do nós. Não é ele reclama de mim, ela reclama dele. Porque os dois são queixosos um em relação ao outro, entendeu? E, de repente, eles estão indo na terapia, teoricamente, de casal, mas todos dois estão demandando espaços separados um do outro para comprometer você, que é a psicóloga, tá? Com queixas individuais. E pior, queixas, por que eu falo do meu marido para você? Não falo para ele. Porque é difícil falar para ele, é mais fácil falar para você. Primeiro que eu acho muito comum a gente que atende casal, a gente não saber se o enquadro é individual ou de casal. Até porque... É comum. Até porque o nosso próprio cliente, ele chega com uma demanda dúbia, confusa, né? É como a gente está falando, Maria queixa da ausência de José numa sessão individual, com frequência, e só isso, entendeu? O que pode nos fazer pensar que o sofrimento seria do casal, mas pode ser que não. O primeiro ponto que eu penso é o seguinte, pode ser que o sofrimento seja de Maria e que José está ok. Ele vive a vida ok. Ele não se importa nem com a queixa que Maria faz dele no cotidiano. E aí, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, essa pessoa, tem um ditado que fala assim, quando você espreme muito, o que acontece? Vaza, né? Pelas frestas, entendeu? Então, ela parece que ela não permite esse marido se apresentar com a potência dele. Entendeu? Que é a presença dele para construir a conjugalidade. Quer dizer, os dois vivem juntos, talvez eles tenham dinheiro, eles tenham patrimônio, hoje eles têm filho, conta para pagar, e filho para educar. Mas em relação a mulher-marido, marido-mulher, um manda e o outro obedece. Uma relação em que um manda e o outro obedece é cansativo para quem manda e fica subserviente para quem obedece. Super cansativo. Diz ela que está exausta. Entendeu? Eu vou falar um pouquinho disso, assim, da experiência que eu tenho, tá? Quando a gente atende casal, existe muita variação, eu acho que seria a melhor palavra, entre os profissionais, no sentido de, estamos no enquadro de casal, vamos fazer sessões individuais com cada um ou não. Alguns fazem, outros não fazem, tá? Particularmente, eu não gosto de fazer, por causa do risco que isso apresenta. E por causa do enquadre, primeiro, que foi feito com o casal, o sujeito casal, tá? Então, veja bem, no sujeito casal, a gente tem 3 elementos, eu, tu, nós. Tá? Então, o enquadre é para esse tripé. Particularmente, eu não gosto de abrir sessões só para Maria ou só para José. Eu gosto de tratar daquilo que é possível e necessário ser dito onde um possa escutar o outro. Para mim, isso que configura a terapia de casal. Ah, Denise, mas tem determinadas questões que um não fala na frente do outro? Tem. Mas a terapia de casal vai se reduzir a escutar aquilo que pode ser falado na frente do outro. Entendi. E eles que vão escolher o que eles vão trazer para a terapia de casal. Porque o sofrimento, a questão, está ali naquilo que pode ser dito. Porque aquilo que não é dito também aparece na entrelinha do que é dito. Exatamente.
Entendeu? Então, aquilo que não é dito aparece também, e muitas vezes a gente vê também pela negativa. Agora, recente, a gente está com um casal que o marido fala assim, ele anuncia a separação pela via da negativa. Ele fala assim, não é que eu estou pensando em me separar, não é que eu estou pensando em me separar. Ele lança essa frase várias vezes. Entendeu? Então, é o único jeito, Lê, dele falar para ela, na frente dela, que existe a ideia da separação, embora ele esteja anunciando para ele próprio a ideia da separação pela via da negativa. Uhum. E ela já percebeu. Como que ela percebeu? Porque ela vira e fala, ela ficou ameaçada. Ela ficou boazinha com ele. Agora ela faz o que ele quer que ela faça, porque ela já percebeu que não é que ele está pensando em se separar, ou seja, sim, ele está pensando em se separar. Então, o que a gente trabalha ali na sessão do casal? Eu estou trabalhando com a resistência dele de falar que, de fato, quer se separar, dela de confirmar que ela está vendo que ele, de fato, quer se separar, e agora ela entrou no comportamento da boazinha, para ver se seduz ainda o marido mais uma vez. Então, olha o conteúdo que a gente tem. A gente tem um conteúdo da resistência do casal, frente a quê? Eu estou, de fato, querendo me separar, mas esse conteúdo não é falado do jeito que eu estou falando, ele vem na negativa. Agora, imagina se eu pego ele e faço uma sessão individual. Aí, porque é menos ameaçador, ele fala para mim, Denise, eu estou querendo me separar da minha mulher. E o que eu tenho com isso? E aí você é dela que ele vai separar? Aí você fica com esse segredo. Exato. Entendeu? Aí eu tenho um outro trabalho para fazer com ele, que é levar esse conteúdo para o campo do casal. Então, o material já aparece no campo do casal. Quando você trabalha com dois, e quando você permite até, Letícia, os genogramas, é bom que, mesmo que você vá fazer o genograma da vida dela, da família de origem dela, você convida o marido a ouvir. Naquele dia, o marido vai ouvir e ela vai falar. E, às vezes, até tem percepções dele que vão enriquecer aquilo ali, né? Exatamente. Entendeu? Aí você recuperou uma coisa que eu queria te falar, era isso. É isso que era o primeiro conteúdo. Às vezes, a gente que está atendendo o casal, a gente se pega tomado, você entra dentro da discussão do casal e você se pega tomado, e exatamente a palavra é essa, confuso, sem saber em quem vai acreditar. Ele penteia e cuida da filha, ou não penteia porque a mulher está falando que não vê isso acontecendo? Tá? E os dois começam a discutir, uma discussão que para eles já é habitual, e eles estão trazendo aquilo na sessão. Tá? Quando o terapeuta ele fica sem saber em que acreditar, você entrou no campo do perigo. Quer dizer, você profissional, saiu da posição de análise. Porque a gente não precisa acreditar nem desacreditar em ninguém. Você tem que ver um filme acontecendo ali na sua frente, só que é um filme real, quente, que as pessoas estão vivas, tá? E devolver para elas isso que a gente fala que é metacomunicar. Não é saber em quem acreditar. É falar assim, olha, até isso, olha só, Letícia, eu estou me vendo aqui na dúvida, enquanto vocês discutem, eu não sei nem em quem que eu acredito, e eu fico me perguntando se isso acontece no dia a dia de vocês, que padrão é esse? Que padrão é esse de se relacionar? Onde um desconfia do outro e um não vê aqui nesse recorte o cuidado que o outro tem em relação. Vocês precisam provar um para o outro que cuida ou que não cuida da mesma filha? Entendeu? Então, não passa por acreditar quem faz ou quem deixa de fazer. Passa por sobe uma oitava, é como se fosse sobe uma oitava e vê de cima, entendeu? Que padrão é esse que está acontecendo? Por que vocês estão puxando um braço de uma boneca para cá e outra para lá? É muito comum a gente que atende casal não saber, eu comecei a falar isso lá atrás, se o casal
a pessoa que chega quer o atendimento para si ou para si e para o parceiro, tá? Até porque a fala do nosso cliente também é confusa, tá? Então, a gente fica terapia de casal, individual ou até familiar, né? Então, a gente pode, Olê, se permitir algumas entrevistas iniciais antes de definir o enquadre. O que é isso? É você falar com o seu cliente, estou te escutando, eu vou te escutar durante 4 sessões, coloca um número, 4 sessões, tá? E nessas primeiras 4 sessões, nem vai se caracterizar um tratamento em si, mas algumas entrevistas para compreender a sua demanda. Ganhe um tempo, você, profissional, para tentar, ao definir, você vai definir junto com a pessoa. Você não tem a verdade, você vai definir junto com o seu cliente, entendeu? Estou entendendo que você fala muito da ausência de José na sua sessão, mas ainda assim me parece que a sessão é individual. Ou, e que você está querendo que eu traga uma resposta, e eu não tenho essa resposta. Eu posso te ajudar a ver mais Maria. Te interessa? Esse que é o procedimento aqui do nosso trabalho. Posso te ajudar a ver mais. A ver mais Maria. Assim mesmo. Entendeu? Então, porque aí você define e você não fica presa dessas armadilhas que ela te coloca para você responder uma questão que não é sua. Entendeu? Entendi. Aí você ganha 4 sessões, você vai, não traz o marido nessas 4 sessões, não convida, é só ela, porque ela chegou sozinha, isso já é um indicativo. Quem foi primeiro, né? Exato. É diferente dela falar assim, estou aqui em nome meu e do meu marido. Isso normalmente acontece no telefone, não é nem na sessão individual. Entendeu? Entendeu? Agora, sim, as questões subjetivas, particulares de cada elemento do par aparecem na sessão do casal. Aparece, tá? Do casal, a sessão conjunta. E você, profissional, pode avançar um tanto, convidando o parceiro a ouvir uma leitura mais particular de um ou de outro.